Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ensino em 3 meses uma formação que vai te levar a faturar 30 mil reais todo mês. Meu nome é João Ralo, eu sou empresário, empreendedor e especialista em seguro-saúde. E hoje nós vamos conversar sobre coparticipação. Olá, José. E aí, João? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Muito bom dia. Bom dia. Será que hoje a gente consegue explicar aí para o público o que é, como funciona E para que serve? E para que serve a coparticipação? De maneira simples, de maneira estruturada, como nós sempre fazemos aqui no canal. Mas eu acho que para a gente poder falar de coparticipação, a gente tem que falar dos usos, né? Os problemas na utilização do plano de saúde. Perfeito. Antes disso, falando de novo quais são, o que você, quando compra um plano de saúde, quando você paga uma mensalidade, a quem você tem direito de utilização. Isso. Né? Então, Para depois falar os problemas. Perfeito. Já falamos isso em outro vídeo, inclusive. Mas, recapitulando, quando a pessoa compra e paga a mensalidade de um plano de saúde, ele tem direito a médicos credenciados, tá? Médicos credenciados pela operadora. Ele tem direito também a atendimento a médicos não credenciados via reembolso. Ele tem atendimento em laboratórios, com todo o serviço de diagnóstico de exames. Ele também tem o serviço nos hospitais. Fracionando o hospital, ele tem um pronto-socorro para urgência e emergência. Ele tem a internação de urgência e emergência e internação eletiva, que são cirurgias marcadas. Ele também tem algumas operadoras, só para recapitular, consultas com os médicos dos hospitais e exames eletivos marcados nos hospitais. Isso, quem dá, só lembrando, são as seguradoras, por exemplo. Mas, enfim, é isso que você compra quando você paga um plano de saúde. Pois é. E aí, por que veio a coparticipação? Por que a coparticipação apareceu? Era uma necessidade que o mercado estava demonstrando, mas isso oriundo de problemas. Quais eram esses problemas? Tem vários, A gente pode listar, a maioria deles é causada pela má utilização pelo beneficiário do plano de saúde. Má utilização. Utilização desnecessária. Por exemplo, vamos dividir entre o homem e a mulher, tá? O homem, ele tem, habitualmente, a grande maioria dos homens, ele não trabalha muito com a manutenção, a prevenção da sua saúde. Ele gosta muito de usar pronto-socorro, perfeito? E a gente sabe, né? O pronto-socorro é um atendimento que custa muito caro para o operador. Muito. Além de custar muito caro, ele geralmente não corrige o problema, ele não trata a raiz do problema, ele só ameniza a dor. Ali naquele instante, resolve pontualmente. Perfeito. Então, já partimos do seguinte princípio. Utilização desenfreada de pronto-socorro é um custo muito caro para a operadora. Muito, muito caro. Perfeito. Bom, a gente já sabe como não usar, né? Tá aí, esse é o grande problema. E aí eu gostaria, João, que você trouxesse para a gente aqui, para a nossa audiência, que esse conhecimento é um conhecimento que vai fazer o cara faturar 30 mil por mês com facilidade. É mais um dos conhecimentos. Como é que surgiu a coparticipação e por que o mercado necessitava tanto desse produto? A coparticipação primeiro, né? O que é a coparticipação? O usuário coparticipa com taxas sobre a utilização do que a gente acabou de dizer agora, do pronto-socorro, da internação para cirurgia, da consulta, do exame. Então ele paga uma taxa sobre utilização. Isso é coparticipação. Nos eventos que a gente acabou de dizer, pronto-socorro, internação, consultas, exames. Então ele paga uma taxa além da mensalidade que ele já paga. E aí, o que acontece, Zé? Existe esse mau uso, além de um uso exacerbado de pronto-socorro, e tem outras configurações, né?
o uso mais inteligente de um plano de saúde é sempre na prevenção. Porque você consegue diagnosticar de maneira mais rápida, mais cedo, uma doença e se salvar, ter a remissão de maneira mais rápida. Então, a mentalidade do brasileiro hoje geralmente é deixar o problema estourar para ele ir num pronto-socorro e depois começar um tratamento. Em muitos casos, um tratamento tardio. Tá? A coparticipação, João, ela surgiu mais nos planos empresariais. Sim. O que motivou esse surgimento? Sim. Entendendo por planos empresariais, planos que além dos proprietários, tem também os funcionários e, em muitos casos, os dependentes dos funcionários. Tá? Então, a gente já conversou em outros vídeos sobre o que é sinistralidade, que é, conforme o aumento de utilização, isso pode impactar no aumento anual da empresa, do usuário. Ok? E quando a gente fala de um plano empresarial, existe um uso desordenado. O pronto-socorro é um deles. Por exemplo, tem muitas pessoas que fazem o exame, não vão buscar esse exame, repetem o exame sem necessidade, porque já fizeram 1, 2, 3 vezes, isso tudo é custo para a operadora, que depois volta em custo para você, para a empresa, muito bem. Existe também muitos colaboradores das empresas que, para faltar, por exemplo, vão no pronto-socorro para simular uma falta. Acontece muito. Pegar um atestado. Pegar um atestado para ficar um dia em casa, 2 dias em casa, 3 dias em casa, é o que mais acontece. Então, com a coparticipação, a pessoa vai pensar 2 vezes para utilizar porque ela paga. Porque sai do bolso dela e então ela se torna forçadamente, ela tem que se tornar consciente do uso. Então, como ela paga, ela só vai usar quando de fato precisa. E realmente, com a coparticipação, isso passou a acontecer. Um uso mais consciente. Então, na verdade, a coparticipação foi uma necessidade das empresas levarem para o mercado um produto que conscientizasse os usuários, funcionários das empresas, para ver um uso correto do benefício. Né? Para usar de maneira correta, para não usar à toa, sem necessidade. Inclusive, uma das coparticipações mais caras é justamente em cima de um pronto-socorro. Para a pessoa só ir quando de fato ela precisar. Não ir pensando em se tratar em pronto-socorro. Então, pensando, pessoal, qual é o médico, qual é a especialidade que está no pronto-socorro? Geralmente é um clínico geral, não é um especialista. Perfeito? Então, as empresas aderiram a planos com coparticipação justamente para que o uso seja inteligente. Perfeito. E não impacte em aumentos futuros na sinistralidade. Para você ter uma ideia, hoje, de 100% de todos os contratos, 51%, quase 52% são com coparticipação. Isso, o último dado que a gente não tem agora, o desse ano da Ainda ANS, não tem. Mas está crescendo muito. Até porque, até o final desse vídeo, a gente vai conversar de um uso inteligente em todas as pontas da coparticipação. Perfeito. Zé, você sabia que cada operadora tem uma estratégia de coparticipação? A ANS, ela não regula a coparticipação. A ANS não regula a coparticipação, Zé. Na verdade, é uma estratégia comercial de cada operadora, como ela vai cobrar essa coparticipação. Ou seja, João, não existe nenhum tipo de regulamentação em cima da coparticipação. É diferente em cada operadora. Cada operadora tem a sua estratégia. Exatamente. Mas eu acho que até antes da gente chegar nesse ponto, o que exatamente é cobrado dentro da coparticipação? Quais são as cobranças? Excelente pergunta. Nós temos cobrança de coparticipação no uso de pronto-socorro, no caso de internação / cirurgia, consultas, exames simples, exames complexos de imagem, tratamentos complexos também, como quimioterapia, radioterapia. Basicamente, a coparticipação entra em tudo isso. Só lembrando, né, que tem uma coisa que o público
não os corretores que já têm um conhecimento melhor sobre isso, mas o público, ele tem medo da internação, porque ele acha que ele vai pagar a média da taxa de internação numa coparticipação é de 300 a 500 reais. Mas é por evento. Eles morrem o cliente, o público, morre de medo da coparticipação por causa principalmente desse ponto. Os dados são o seguinte, muitos deles não sabem o que é coparticipação. Os que sabem têm conhecimento, têm muitos medos irreais, esse é um deles. Tá? Então, para o corretor, o entendimento da coparticipação, o domínio da coparticipação é determinante para que você alcance um faturamento de 30 mil reais inicialmente por mês. É um conhecimento de extrema importância que tem que ter muita atenção. Exatamente, Zé. O maior medo do cliente é pensar, pô, tá bom, e quando eu for internado? Qual é a coparticipação? Todo mundo fala, meu Deus, a UTI no hospital é uma fortuna, então eu vou pagar uma fortuna de coparticipação? Não, não vai. Não vai. Aí é praxe de mercado. Todas elas têm uma taxa fixa. Por você paga evento. Uma única vez. Se você ficar 10 dias ou um dia, vai ser o mesmo valor. Para ser mais preciso ainda, tá? Você paga por evento. Você foi internado. Se você vai ficar um dia, ou 6 meses, ou um ano, Deus o livre, você só vai pagar a taxa. Aquela taxa inicial que flutua entre 300 e 500 reais. E só. Com tudo o atendimento já embutido. Exames, medicação, tudo. Você não paga absolutamente nada a mais. Então, não é disso que o cliente tem que ter medo. Muito pelo contrário. Inclusive, a coparticipação é um produto seguro para comprar. Daqui a pouco a gente chega lá. E aí, né, a gente já cobriu aí uma boa parte sobre coparticipação. Então, na verdade, seria importante agora entender como as operadoras cobram isso. Quais são as taxas, né? Como que elas cobram a coparticipação? Perfeito. Cada operadora, como a gente já falou, tem a sua estratégia, o seu mecanismo. Nós, corretores, temos a obrigação de dominar esses mecanismos para ofertar a configuração perfeita para o seu cliente. Como eu falei, isso determina também a condição de conquista de faturamento de 30 mil reais por mês. Então, não entrando na seara de cada operadora, eu vou falar de uma maneira mais genérica. Já fazendo um spoiler, o específico de cada operadora, nós aqui vamos trazer um representante de cada operadora para dizer, inclusive, tudo sobre a operadora, inclusive como funciona a coparticipação dentro dela. Mas todo o contexto, todo o conteúdo do que é a operadora, a própria operadora vai responder para nós aqui em entrevistas. Nos acompanhem, pessoal. Então, falando genericamente das operadoras, todas as operadoras cobram por evento. Tá? Então, existe uma taxa para exame simples, existe uma taxa para exames de imagem, existe uma taxa para consulta, existe uma taxa para internação, que a gente já falou que flutua entre 300 e 500 reais. Existe... Essa taxa, João, ela pode ser fixa, ela pode ser variável. Como é que é estipulada essa taxa? Tem operadoras que cobram uma porcentagem, que vai de 10 a 30%, e elas cobram do custo que sai para elas. Por exemplo, né? Falando de uma coparticipação de uma operadora que usa essa estratégia. Então, e não é, Zé, fique bem entendido, não é uma coparticipação enquanto, citando um exemplo, enquanto o médico cobra de consulta. É o quanto a operadora paga para o médico. É sobre a coparticipação, a operadora usa o quanto ela paga para o seu fornecedor. Bom, então, vamos um exemplo prático, né? Então, a pessoa contrata um produto com 30% de coparticipação. Perfeito. Né? E aí ele foi no médico, que a operadora paga para o médico R$100. Perfeito. Que é
muito próximo da média entre 100 e 200 reais. Nesse exemplo, a coparticipação do usuário será de R$30. Exatamente. Perfeito. É isso. É isso. Tá? Imaginando um outro cenário. Ele fez um exame simples. Tá? Geralmente, o custo de um exame simples de urina é centavos a R$1, R$2. Então funciona mais ou menos dessa maneira. Perfeito, Zé? Perfeito. Aí nós temos também as operadoras que, querendo driblar esse medo do usuário, limitaram o teto, limitaram o custo, o valor da taxa, limitaram o valor da taxa em um valor fixo, que é o teto por evento. Então, recapitulando, tem operadoras que cobram por porcentagem, e aí depois você tem operadoras com a seguinte estratégia: valores limites por procedimento. Então ela tem um teto, a gente chama de valor teto. Teto para exame simples, R$30. Nunca o exame simples poderá ser cobrado além de R$30. Menos pode. Menos pode. Sim. É o teto máximo de cobrança. Isso funciona também, eles põem um teto máximo para consulta, um teto máximo para exame. Para exames. Por exemplo, exame de imagem, que é um exame um pouco mais caro, tem mais coparticipação, tem operadoras que limitam a 100, limitam a 150. Claro, lembrando, ele pode custar apenas 40, apenas 50. É o teto máximo de cobrança. Por evento. Por evento. Mas tem isso, é claro. É o teto máximo de cobrança por procedimento. Por procedimento. Perfeito. É claro que isso é simplesmente na tentativa, isso é estratégia comercial para driblar o medo do usuário. Opa, se tem um teto, nunca vai ser cobrado mais do que isso. Perfeito. Ele tem uma utilização segura. Segura. Perfeito. Mas aí que algumas operadoras entenderam que isso realmente fez diferença na hora da venda, né? Proporcionou uma venda maior e entraram com um teto mensal. Explica pra gente. Exatamente, Zé. É um teto mensal de cobrança independente da utilização. Tá? Aí a gente tem várias operadoras com essa estratégia e a gente vê uma mudança do mercado para isso. Tá? As operadoras estão migrando para isso. Você sabe muito bem que há um ano e meio, só tínhamos uma operadora com essa estratégia. Hoje já temos 3 operadoras e está caminhando para 4 ou 5. O mercado está mudando. Isso a gente falando das grandes operadoras, que, gente, são 8. Sim. Então, quase 50% delas já estão usando essa técnica de venda, que é uma estratégia comercial, nada mais é do que técnica de venda, desse produto com participação. Perfeito. E esse valor limite, ele funciona da seguinte maneira, tá? Imaginando uma configuração no mês que você use 2 ou 3 vezes o pronto-socorro, que você faça um check-up e faça 10 exames de imagem, visite 3 médicos, você vai somando, poxa, vai dar uma coparticipação alta. Não, ela não dá alta, porque ela tem um limitador. Tem operadoras com limitadores de, no máximo, R$300 de cobrança de coparticipação, algumas com R$200, outras com 250. Então, esse limite de cobrança é muito interessante, é muito legal, cara. Principalmente porque aquele medo que o cliente fica, né? Mas se eu contratar e isso for maior do que a minha mensalidade, acaba. Você demonstra com números que é impossível passar. Zé, na verdade, né? Sim, isso é verdade. Mas mesmo as operadoras que não têm um limitador, sim, historicamente, nunca ultrapassa. Ultrapassa o quê? Que eu vou dizer agora. As operadoras, para fomentar essa coparticipação, elas têm uma tabela menor. Você sabia disso, cara? Era a minha próxima pergunta, João. Eu vou até fazer a pergunta para você. Manda bala. Porque, na verdade, eu tô aqui para ser o público, a audiência, para ajudar a gente a tirar o máximo de informação de você, para que os nossos futuros corretores aí que estão em treinamento ou que venham a fazer o treinamento entendam isso, né? Então, o que eu ia perguntar para você é: os preços entre coparticipação e um produto sem coparticipação, como é que é essa diferença de preços? Isso vale a pena? Zero. Ela beira em média de diferenças de 9 a 27% menos.
Então, hoje, um plano de coparticipação custa de 9% até 27% menos do que um plano sem coparticipação. Ok? Então, essa é a estratégia da operadora. A gente já explicou por quê. A operadora ela fomenta a venda do plano com coparticipação justamente para inserir na cabeça do usuário um uso inteligente do plano. Sim. Fica bom para todo mundo. Representa aumentos menores para os usuários, custos menores para as operadoras, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. É uma conscientização do uso, né? Bom, 9% a 27%. Você imaginou assim, uma pessoa que paga R$1.000 de plano de saúde, ela pode, com o Copart, pagar 700 e poucos reais. Você está falando de uma economia brutal. Brutal por ano. Se a gente falar, a média que a gente tem hoje de 3 a 4 mil reais num plano familiar. Num plano familiar. Ou seja, a pessoa paga aí 48, 50 mil reais por ano. Só que com o Copart, esse valor cai para 35, 37 mil reais. Fica um comparativo bruto de 15 mil reais de economia ano. Claro, não é uma economia total, né? Mas há diferença. Então, citando os exemplos de estratégias de comercialização de operadoras, a gente tem aquela primeira operadora que cobra uma porcentagem. Mesmo nessa operadora que cobra uma porcentagem que não tem limite por uso e nem um limite teto mensal, vale a pena. Assim mesmo vale a pena, porque se você pegar essa diferença de 15 mil reais desse exemplo, o usuário dificilmente ou quase nunca vai utilizar esses 15 mil reais em coparticipação. Eu não vai. Eu nunca vi. Na verdade, o cliente que entra na coparticipação é muito difícil ele sair. Ele sempre recompra com coparticipação. Então, a coparticipação com um valor teto de cobrança mensal por usuário é a forma mais inteligente de comprar um contrato com coparticipação. E é uma das técnicas que leva os nossos alunos a faturarem 30 mil reais todo mês. Todo mês. Então, Zé, na verdade, João, aí eu posso... Existia até entre os corretores uma reticência com relação à coparticipação, uma dificuldade de vender isso. E eu lembro que quando você trouxe isso, depois de cursos de estudo, quando você trouxe a coparticipação e deu um curso para todos os corretores sobre coparticipação, isso mudou em você também alguma coisa que fez você vender mais e que fez você enxergar a coparticipação não como um problema, mas sim como uma solução para o cliente. É problema para o corretor vender a coparticipação por ele não ter o conhecimento. Na cabeça dele, ele tinha medo de falar para o cliente, além da mensalidade você paga uma taxa. Na verdade, ele não ofertava a coparticipação porque ele tinha medo de perder a negociação. Claro, isso é oriundo de falta de conhecimento, é oriundo de insegurança pela falta de conhecimento. Cara, a coparticipação é uma grande chave, é um grande argumento, é uma grande contratação, ainda mais direcionando o cliente para uma compra, um uso mais coerente ainda. Que qual é, Zé? Toda vez que eu vendo, toda vez que eu ensino o meu aluno, eu vendo para o meu cliente, eu ensino ele a utilizar. É muito simples. Bom, João, agora, cara, a gente só precisa falar de uma das coisas que a gente enxerga. Quem está na ponta de vendas vê isso o tempo todo, que é o medo do público em geral. Já abordamos tudo aí. Agora, como é que passa esse conhecimento para o público, né? Para eliminar esse medo? Porque a gente já sabe, se você paga hoje 4 mil reais e pode pagar 3 mil e deixar 1.000 no seu bolso, você paga só 3 e deixa 1.000 no seu bolso. Se você utilizar 500, você ficou com 500 no seu bolso. Então, é um belo benefício. Agora, por que tanto medo em cima da coparticipação? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento por parte, principalmente, do corretor. Que não sabe explicar. Não sabe explicar e remover a objeção do cliente. Você citou há pouco o maior medo dele, que era numa internação. A maioria dos clientes, quando você fala de coparticipação, fazem a seguinte pergunta. Tá, e quando eu for internado, para onde vai essa conta? Amigo, para lugar nenhum.
você só paga um evento de 300 a 500 reais. Não se preocupe, tá? Eu sempre faço a seguinte pergunta para o meu cliente e para o meu vendedor. Qual é o teu uso real por ano? Tira o pronto-socorro, tira uma eventual acidente, mas como é a sua manutenção? Eu faço, em média, um check-up por ano, tá? A minha mulher, que ela faz um uso mais consciente, faz 2. Quanto eles vão pagar de coparticipação para mim? Eles fazem a seguinte pergunta. Quanto eles vão pagar de coparticipação? É simples. A melhor compra é quando você faz a contratação que tem um valor limite. Então eu direciono os meus clientes, quando eles forem fazer os exames de manutenção, que façam todos num único mês. Sempre para que você faça lá os seus 10, 15, 20 exames e só seja cobrado 300 reais, 200 reais ou até só 250 reais de você. Era a minha próxima pergunta exatamente, que era como fazer o uso inteligente da coparticipação. E aí você já respondeu que o ideal é que se programe, em vez de fazer um evento ou 2 eventos por mês, procura juntar e fazer todos os eventos dentro de um mês, ou o máximo possível. Ou de um mês, no máximo 2 meses por ano. Porque aí você atinge o limite e não paga. Não, na verdade, você usa o valor limite e coloca no bolso a diferença entre contratos com coparticipação e sem coparticipação. E lembrando, pode chegar a 27%. Pode chegar. Então, Zé, quem entra na coparticipação não sai. Não sai porque ele tem economia, ele tem ganho. Aprendeu a fazer um uso consciente, porque a própria coparticipação leva a isso. Então é isso. Agora, a gente já falou do uso inteligente, né? Então, eu diria que de coparticipação a gente deixou bem claro, né? É claro que se surgirem dúvidas, podem colocar aí nos comentários as dúvidas, a gente vai voltar a abordar a coparticipação e elucidar essas dúvidas. Exatamente, Zé. Na verdade, para qualquer configuração, sempre deixe as suas dúvidas, conteúdos que vocês gostariam de ser abordados, tá? Hoje, recapitulando, pessoal, hoje nós abordamos a coparticipação, iniciamos essa abordagem, tem muito mais o que falar. Nos próximos vídeos entraremos mais a fundo na estratégia comercial de cada operadora, ok? Deixem as suas dúvidas, deixem sugestões, lembrem que cada argumento, que cada conhecimento aqui é importante e determina você alcançar a sua meta, você alcançar a nossa formação que vai te levar a faturar 30 mil reais todo mês. Dê um like, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.